Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ele tem 61 anos, nasceu em Araxá, no estado de Minas Gerais. É empresário, formado em administração de empresas, foi eleito em 2018 e reeleito em 2022 no primeiro turno para o governo de Minas e agora se apresenta como candidato à presidência. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês no É Notícia. Governador, começo com um assunto quente dos últimos dias. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu a inclusão do senhor como investigado no inquérito das chamadas fake news. De lá para cá, o senhor fez várias postagens nas suas redes sociais, intensificando as críticas aos ministros do Supremo. Qual é a estratégia, governador? Bom, eu sou de fora do mundo da política, eu nunca tinha sido político até ser eleito governador de Minas Gerais e sou da opinião que nós precisamos corrigir vários vícios que nós ainda temos no Brasil. E hoje parece que boa parte desses vícios estão concentrados no Supremo Tribunal Federal, que é bom frisar. No passado, o Supremo era respeitado, o Supremo era aquela instituição que o brasileiro podia confiar, que era a instituição que acalmava o país nos tempos de tensão mais elevada, e agora parece que tudo mudou. E parece que agora o Supremo é o grande causador de crises no Brasil. Até porque ministros do Supremo Tribunal Federal se associaram, se aproximaram do maior criminoso da história do Brasil, pelo menos em volume de golpe, que é o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Eram de convívio íntimo, fizeram negócios, e isso é um soco na cara do brasileiro. Ver membros da mais alta corte envolvidos com o maior criminoso do Brasil. Juiz, magistrado, ministro tem de manter total afastamento, quer seja de pessoas que têm qualquer tipo de negócio, e nós estamos vendo toda essa promiscuidade. E eu, como um brasileiro indignado, que sempre fui, tenho questionado essa situação e acho extremamente natural. Agora parece que o ministro não gostou disso. Será que ele quer que eu venha bater palmas, aplaudir isso que Alexandre de Moraes e Toffoli têm feito? Usado jatinhos, inclusive parece que o próprio Gilmar Mendes também utilizou. Eu não vou bater palma para isso e nem ficarei calado. Vou estar denunciando aquilo que é errado. Foi o que eu fiz na minha campanha de 18, foi o que eu fiz como governador em Minas Gerais, e eu tenho esse compromisso de denunciar aquilo que não é correto. E quero aqui fazer um elogio à mídia do Brasil, que não tem medido esforços para mostrar essa podridão que tem dominado o Supremo Tribunal Federal, que precisa ser corrigido, porque o Supremo precisa ser respeitado. Agora, com essas frutas podres que estão lá dentro, ele está sendo desmoralizado. Então, é para o bem do Brasil e também do Supremo. Talvez ele ache que mantendo as frutas podres lá, é que o Supremo vai ser corrigir automaticamente como se fosse um milagre, e não vai ser. Governador, então duas perguntas. O senhor falou que antes o Supremo era respeitado. Antes, quando? Eu queria saber do senhor quando que o Supremo deixa de ser respeitado na avaliação do senhor, e o senhor fala em frutas podres. Quais são? Queria que o senhor nomeasse. Quem que o senhor está identificando como problemas lá dentro hoje? Está claríssimo, né? Nós tivemos aí ministros que fizeram negócios com o Banco Master, né? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que usaram dos seus cargos, da sua influência, para enriquecimento, para benefício pessoal. Isso é claríssimo. Eu tenho certeza que na hora que nós tivermos um presidente do Senado corajoso e não um presidente acovardado, essa situação vai se corrigir também.
E nós temos de fazer mudanças no Supremo, nas regras de nomeação. Eu mesmo, juntamente com o meu partido, o Partido Novo, já falamos. Deveria ir para o Supremo, Beatriz, quem tem mais de 60 anos de idade, são as nossas propostas, seria o coroamento de uma longa carreira na magistratura, ou no Ministério Público, ou como um acadêmico de direito, e não está nomeando gente de 35 anos. Eu falo que ser nomeado para o Supremo é equivalente a ser conduzido ao cargo de Papa. Você não vê Papa de 40 anos, você vai ver Papa maduro, um Papa que já teve uma trajetória longa, e boa parte dessa culpa é do nosso presidente atual, que levou para o Supremo seu ex-advogado, seu ex-ministro, o ex-advogado do partido. O Supremo foi virando ali uma confraria de quem é do círculo do presidente. E um presidente que não tem credibilidade, um presidente que, juntamente com a ungida dele, a Dilma, provocaram os maiores escândalos da história do Brasil, Petrolão, Mensalão, refinaria de Passadina, mala de dinheiro, Lava Jato e, mais recentemente, Banco Master e o desconto dos velhinhos. Então, está tudo dentro desse contexto. Quando você tem um presidente permissivo, que faz vista grossa para escândalos, para corrupção, você vê os lobos invadirem os galinheiros. E é o que está acontecendo nesse momento. E quando que o Supremo tinha essa respeitabilidade e perdeu? Eu diria que o Supremo tinha respeitabilidade talvez até uns 15 anos atrás, né? Acho que até a Lava Jato, quando ela ainda foi apurada, talvez aí 10, 12 anos atrás, o Supremo ainda agiu. Tínhamos lá elementos que estavam mais preocupados, Beatriz, em decidir juridicamente do que em brilhantismo. O que nós temos hoje no Supremo são ministros que em nenhum outro lugar do mundo procedem dessa forma. Eles deveriam se candidatar a atores de Hollywood, pelo que eu vejo, não a ser ministro. Ser um magistrado é ter uma vida recatada, na minha opinião. Inclusive, eu acho que nós devemos começar a exigir isso aqui no Brasil. O poder judiciário é um poder que sempre é acionado. Aqui no Brasil, o poder judiciário passou a ter um protagonismo em que nenhum país sério do mundo existe. Então, nós precisamos voltar às origens do direito. O direito foi feito para decidir sobre o passado. E aqui eles têm legislado, aqui eles têm feito essa ânsia de serem midiáticos, e isso tem sido muito pernicioso para o Brasil. E o brasileiro, como um todo, tem perdido com esse desvirtuamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Governador, esse discurso é um discurso que tem bastante apelo numa campanha política. Mas, uma vez num cargo de presidente, a relação com os poderes, ela pressupõe uma harmonia, né? O senhor, como chefe do Executivo, se eleito presidente, vai ter que ter uma boa relação aí com os demais poderes. Como fazer isso estando com esse tipo de discurso com relação ao Supremo? O senhor é empresário, sabe que um dos fatores que afugenta, inclusive, investidores estrangeiros do país é instabilidade. Poderes que não dialogam, que não se articulam, eles causam instabilidade política. Então, o que o senhor pretende fazer como presidente para conseguir manter uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal? Beatriz, durante a minha campanha de 2018, eu critiquei muito em Minas Gerais a corrupção que existia lá, os privilégios, as mordomias, os esquemas. E quando eu assumi, Beatriz, eu acabei com eles. E como governador, eu fiz questão de dar o exemplo. O estado de Minas tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu levei para trabalhar no estado? 0. Sabe quantos parentes meus fizeram algum contrato se beneficiando devido ao meu cargo? 0 também.
e abrir mão de todo tipo de privilégio de mordomia. Em vez de morar num palácio com 32 empregadas, como o governador Pimentel do PT fazia, custando milhões por ano, eu fui morar numa casa comum com a empregada que eu pago. Em vez de ir e voltar para o trabalho de helicóptero, eu vou e volto de carro, até porque eu escolhi uma casa próxima. Governador, essas são decisões que estão no seu campo decisório. Agora, a escolha de ministros do Supremo, não, né? Sim, agora eu vou levar para o parlamento mudanças. Eu quero mudanças no Supremo. Eu quero que ministro seja investigado como qualquer cidadão. Eu sou fiscalizado todo dia lá na empresa que eu criei. Eles têm outra lei aqui para quem é ministro. Eu achei que eu fosse tão brasileiro quanto eles. Então, mas como presidente, o que o senhor faria? Eu vou Porque querer, hoje eles podem ser investigados. Eu vou propor mudanças e vou forçar mudanças no sentido de mais transparência, Beatriz. Eu não quero que essas caixas pretas que existem em Brasília fiquem fechadas por 100 anos. Uma das coisas que eu vou propor e que vai melhorar muito a administração pública é acabar com as caixas pretas, que ficam 50, 100 anos fechadas. Toda despesa minha, como governador do estado, no mês seguinte está publicada, meus voos. Eu quero isso de todos os ministros, de todos os poderes. Todos os cargos de alto escalão vão ter de prestar conta. Estão usando dinheiro público. Quem não quer prestar conta, usa o dinheiro do próprio bolso, aí compra o que quiser, pelo preço que quiser. Agora, se usou o avião do governo, se teve agenda como presidente, como ministro, como qualquer outro ente público, você tem de ter agenda pública. Eu sou até favorável à ligação telefônica ser pública também, como em alguns países sérios. Aqui no Brasil, o que nós estamos vendo nesse governo PT do Lula é o Estado está sendo privatizado. Eles não querem prestar contas de nada e querem fazer o que bem entende com o ente público. Espera aí, você é brasileira, eu sou, nós temos direito de saber. Se a gente compra uma ação de uma empresa que é listada em bolsa, acho que nós vamos ter mais informações do que o presidente daquela empresa, os diretores fazem, do que esse pessoal de Brasília está fazendo. Então, eu quero propor essas mudanças. Vou conseguir? Não sei, mas lá em Minas nós avançamos. Posso não conseguir 100% do que eu quero, mas se conseguir 50%, já vai ser um avanço extraordinário. Governador, mudando um pouquinho de assunto agora, o senhor tem dito que defende uma anistia para os condenados pelo 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de 22/23. Qual garantia o senhor oferece ao eleitor do senhor de que uma anistia não abrirá caminho para uma nova tentativa ou novos anseios golpistas no Brasil? Beatriz, primeiro eu quero lembrar que o Brasil é o único caso na história em que houve aqui uma tentativa golpista sem uso de armas, sem disparar tiros, sem envolvimento das Forças Armadas. Não, o planejamento houve envolvimento, né? Isso foi parte até da declaração dos militares no processo que correu no Supremo Tribunal Federal. O processo está julgado, militares e ex-presidente Bolsonaro condenados com relação a isso. Eu sou contrário à tese jurídica de que pensar, planejar e não executar é crime, você entendeu? Eu sou contrário, já teve muita gente que falou, estou com vontade de te matar, acabou não matando e não foi condenado por ser assassino. Então, eu separo muito isso, mas se alguém interpreta dessa maneira, e me parece que o Supremo foi muito desproporcional nas penas, né, colocando pessoas 14, 20 anos atrás de uma cela ou em prisão domiciliar por causa de uma pichação, por causa de ter doado R$500, porque ia ter um movimento em Brasília, o caso aí de alguns empresários que eu tomei conhecimento. Então, eu anistiaria, sim. Agora, eu acho que nós estamos correndo perigo em termos um atentado à democracia com esse Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que o atentado está sendo isso. Essa perseguição que, inclusive, agora, me parece, eu sou a mais nova vítima. Eu não posso mais publicar um bonequinho satirizando o Supremo, que virou fonte, todos nós sabemos, de negociata. Agora eu é que sou o bandido. Me parece que isso sim, na minha opinião, Beatriz, é atentado à democracia. Agora o que nós tivemos aqui foi vandalismo que precisa ser punido. Para mim, esse Supremo, da forma que está agindo, significa um atentado à democracia muito maior do que aqueles movimentos, aqueles, vamos dizer, baderneiros que nós tivemos, que merecem a sua punição, mas não 14 anos ou 20 anos. O senhor tem apoiado o movimento pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes, depois que ele decidiu incluí-lo no processo, pedir a inclusão do senhor no processo das fake news. O senhor, quando eu perguntei sobre massas podres, o senhor falou sobre o Toffoli e sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então, por que avançar com o debate sobre impeachment do ministro Gilmar, que não foi apontado inicialmente pelo senhor como um problema no Supremo? Bom, o pedido dele até é mérito do deputado federal Gilberto Silva, a quem eu quero agradecer e também reconhecer a iniciativa. Ele tem seus motivos, ele fez uma investigação, eu não fiz, né? Me parece que o ministro Gilmar Mendes também utilizou o jatinho do maior criminoso da história do Brasil, teve também algum grau de proximidade, talvez não tão grande quanto seus colegas de Supremo, mas julgo que a iniciativa cabe também e espero que o Senado venha a ter coragem de apreciar esses casos. Nós estamos vendo um Supremo onde temos muitos ministros que têm um bom histórico, está tendo o nome do todo manchado por causa de algumas frutas podres. Algumas, é lógico, muito mais podres do que outra. Agora, como a Constituição, Beatriz, fala, né, de total lisura, de total conhecimento, e nós sabemos que ser do Supremo, na minha opinião, e acho que na maior parte da história do Brasil é ser alguém que seja referência, que seja exemplo, que seja inspiração, e não alguém que seja o contrário, que é o que nós estamos, infelizmente, assistindo nesse momento. Os nomes dos ministros nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro são referência, exemplo e inspiração? Cássio Nunes Marques e André Mendonça? Eu diria que o processo de nomeação precisa ser aperfeiçoado. Eu acho que uma nomeação envolvendo mais entes, Beatriz, seria o ideal. Por que que o Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, a OAB, também não podem participar dessa indicação para o Supremo? Eu, como governador de Minas, recebi listas tríplices que já chegavam depuradas. Agora, o que nós estamos vendo na nomeação de ministros para o Supremo é um presidente nomear seu advogado, o advogado do partido, o seu ministro, meio que assim, nomeando quem é do seu círculo. Isso é muito ruim. Ser ministro do Supremo tem de ser alguém que tenha uma bagagem. Agora, o ministro André Mendonça merece todo o meu respeito e pesquisas recentes apontam ele, e eu também o considero como o melhor ministro da turma que está lá hoje, com toda certeza. Governador, falando um pouquinho da sua pré-candidatura, o senhor tem dito que vai levar essa candidatura até o final, a despeito de haver aí uma pressão dentro do seu campo político para que o senhor se unisse ao senador Flávio Bolsonaro, numa chapa conjunta, o senhor aí como vice do Flávio. As semelhanças entre a candidatura do senhor e a do Flávio, eu acho que ficam claras até por essa nossa conversa até aqui, uma defesa da anistia, crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas qual é a diferença da candidatura do senhor para a candidatura do Flávio? Beatriz, como eu venho do mundo privado, eu sempre fui pagador de impostos,
eu defendo um setor público muito mais enxuto, muito mais eficiente. E como governador de Minas, eu herdei um estado arruinado pelo PT, era um grande cemitério de obras abandonadas, inacabadas, e entreguei para o atual governador um estado com as contas em dias e um grande canteiro de obras em andamento. Um governo que não teve corrupção, um governo que não teve escândalo, e o que eu quero para o Brasil também é o que eu fiz em Minas. Total transparência em tudo, acabar com as caixas pretas que eu estava citando. Como governador de Minas, tudo que eu gastei no cargo de governador, todos os voos que eu fiz, no mês seguinte estavam disponíveis para quem quisesse consultar. E em Brasília, daqui 100 anos, os nossos bisnetos vão saber por que o Lula gastou 50 mil de diária num hotel, ou porque tal ministro pegou um jatinho para ele ir sozinho, não sei para que cidade do Brasil ou do exterior. Eu quero que o setor público preste contas, e quem é político geralmente evita isso, gosta de usar a estrutura do setor público em benefício próprio, dos seus partidários ou até mesmo de familiares. E como governador, eu também disse, não levei um parente para trabalhar em Minas. Então eu tenho propostas que são tanto quanto diferentes e que poucos que são da política tradicional as veem com bons olhos. Então o senhor coloca o Flávio como um político da política tradicional, trazendo com ele essas práticas que o senhor critica na política. Acho que alguns políticos no Brasil, que até podem ter uma carreira mais longa, mas que se aproximam do que eu penso. E temos muitos, eu acho que uma boa parte, que tem essa visão de que estar no Estado é para enriquecimento, é para resolver a sua vida pessoal e não para prestar serviço ao pagador de impostos. Aí eu acho que varia, é necessário ponderar tudo isso. Governador, então, hoje a chance de o senhor ser vice na chapa com Flávio Bolsonaro é zero? Eu vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final, e eu estive, Beatriz, com Bolsonaro em agosto de 2025, e ele próprio falou, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor. Até porque isso demonstra mais opções, demonstra competência da direita. A esquerda, nós sabemos, só tem um nome há décadas, e demonstra também que a direita, diferente do que se fala, não está fragmentada nem desunida. Nós estaremos todos juntos, sim, no segundo turno. E é o que aconteceu no Chile recentemente. Tivemos uma eleição no Chile, os partidos de direita tiveram alguns candidatos, mas no segundo turno estiveram unidos e elegeram um presidente. Então, respeito o Flávio, respeito o Caiado e vamos estar juntos no segundo turno. Governador, e um assunto agora que tem surgido e muitas vezes colocado já como tema de campanha, que é o posicionamento brasileiro diante do interesse externo nos minerais críticos que o Brasil possui. Queria saber como o Brasil deve se posicionar na avaliação do senhor com relação a esse tema. O Brasil deveria se posicionar com relação a esse tema exatamente como foi feito com o nióbio. E o nióbio, coincidentemente, ele é extraído na minha cidade natal. E eu vi todo esse processo acontecer desde que eu nasci. Primeiro, ninguém no mundo sabia extrair nióbio. A tecnologia foi desenvolvida aqui, no Brasil, em Minas, em Araxá, na minha cidade natal. Segundo, ninguém sabia as aplicações do nióbio. A empresa que extraiu, desenvolveu a tecnologia da extração, também desenvolveu a tecnologia da aplicação. O nióbio hoje é aplicado em metalurgia, é aplicado na indústria química, na indústria farmacêutica, numa série de outras atividades industriais. E o Brasil detém
toda essa tecnologia que foi desenvolvida aqui. O que eu quero é que com as terras raras, com esses minerais estratégicos, nós tenhamos toda a agregação de valor feita aqui. Não é fazer igual faz com o minério de ferro lá em Minas Gerais, que tira, dá uma beneficiada e exporta, não. No caso do nióbio, nós temos nióbio que é vendido a $1.000 o quilo, devido ao teor de pureza dele, é um produto pronto e acabado para alguém utilizar. E com as terras raras, em Minas Gerais, aonde nós estamos avançando, no meu governo, nós tivemos empresas se implantando em Minas, temos seguido esse mesmo caminho. Então, o Brasil precisa, sim, fazer certo, deixar de ser um país que vende a matéria-prima e, sim, um país que venda um produto já muito mais avançado, com valor agregado. Vamos pegar o caso do lítio em Minas, para encerrar aqui. Nós estamos hoje vendendo um lítio beneficiado, mas está no planejamento do Estado ter uma fábrica de baterias em Minas, e não só está vendendo o lítio e depois está importando bateria. E como se colocar no diálogo com os Estados Unidos, que têm interesse nesses minerais? Mostrando essa posição do Brasil. Qual é o papel dos Estados Unidos nisso, na visão do senhor? Os Estados Unidos é um país que pode estar contribuindo, ajudando no fornecimento de tecnologia e de financiamento, já que o Brasil depende de financiamento. Nós temos aqui um governo federal que só aumenta a dívida e não que poupa, o que dificulta qualquer financiamento interno. E tecnologia, você sempre encontra alguma coisa mais avançada no mundo. Com certeza, os Estados Unidos, países europeus ou asiáticos podem estar contribuindo também. Governador, a gente estava falando sobre uma relação com os Estados Unidos no final do bloco anterior, e eu quero continuar um pouco nela e perguntar se o senhor, assim como o senador Flávio Bolsonaro, avalia que é necessário que os americanos apliquem uma pressão diplomática para que as eleições brasileiras sigam aí valores americanos também. O senhor vê necessidade de uma interferência dos Estados Unidos no processo de eleição do Brasil? Eu vejo que o Brasil tem de manter a sua soberania e vejo também que os Estados Unidos hoje, através de um governo lá, que está longe de ser um governo que tem zelado por uma certa previsibilidade, por uma certa postura mais coerente, merece algum tipo de ressalva. Nós estamos vendo lá um governo pouco aprovado pelo próprio povo americano, então acho que toda cooperação internacional é bem-vinda, o Brasil já sempre fez isso na sua história. Agora, ficar dependendo de um determinado país, eu sinceramente não sou favorável, principalmente de um país que muitas vezes tem deixado o mundo em dúvida se está no caminho certo ou não. Como o senhor viu o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil no ano passado? O tarifaço dos Estados Unidos no ano passado, Beatriz, na minha opinião, foi muito uma retaliação àquilo que o presidente Lula estava fazendo e às vezes ainda continua fazendo. O presidente Lula questionando o dólar como uma moeda de troca internacional, lembrando que esse peso em medida já é aplicado há décadas, E isso para o Brasil não vai trazer nenhum benefício, foi um malefício, que foi o tarifaço. Além disso, o presidente Lula é extremamente próximo de países autoritários, Cuba, Irã e outros mais, que são notórios desafetos dos Estados Unidos. E acho que, durante o governo Lula, a diplomacia brasileira, o contato internacional, tem perdido também um pouco da postura histórica, que já foi de mais isonomia com relação aos países. O Brasil se aproximando muito de países declaradamente autocráticos, inclusive Venezuela. É notório e sabido
que Lula, Hugo Chávez e Nicolás Maduro são extremamente próximos, ou já foram, porque um faleceu e o outro está detido. Então, isso é quase que uma afronta ao segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, eu vejo que, lembrando que eu venho do comércio varejista, atuei 30 anos nesse ramo. Eu tratava todo cliente bem, Beatriz, ele podia ser católico, protestante, budista, shintoísta, qualquer coisa, tratava bem, entendeu? Agora, se o meu maior cliente é de determinada religião, isso não quer dizer que eu tenho de ser da religião dele também. Então o Trump estava certo ao aplicar essa tarifa, essa sobretarifa não é que ele está, eu não vou dizer que ele estava certo, eu vou dizer que o Lula deu motivos, você entendeu? Eu sou favorável ao livre comércio, então acho que tem de ser visto isso aí com ressalvas também. E, governador, desde 55, é isso? Quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição nacional, ou seja, um estado importantíssimo para a definição de presidente, no mínimo na mística, mas não só na mística, né? Agora, esse ano o cenário eleitoral do próprio estado, para a eleição do estado, também parece bem aberto e um pouco indefinido a essa altura do campeonato. Queria uma leitura do senhor aí com relação a como está a disputa em Minas hoje. Quem acompanha sabe que eu estarei apoiando o atual governador Matheus Simões, que foi meu vice-governador, foi meu secretário-geral na primeira gestão, uma pessoa brilhante, extremamente competente e ainda pouco conhecido. Mas ele está tendo agora a sua oportunidade, durante esses meses como governador, de percorrer o estado, de se mostrar, do mineiro ter contato com ele. Estou muito confiante de que ele vai conquistar essa visibilidade que já aconteceu outras vezes no passado, com outros ex-governadores que assumiram um cargo em situação semelhante à dele. E, como numa democracia, vamos ver quem vai vir como concorrente. Ainda não há definição de concorrente. Me parece que o único nome posto colocado até o momento é o dele. Governador, e aí voltando um pouco para o debate dos temas nacionais, o senhor já disse que vai obrigar os marmanjões, o senhor falou assim, que recebem Bolsa Família a trabalhar. O senhor vai reduzir o Bolsa Família se eleito presidente? Na minha opinião, as mulheres que têm filhos pequenos até mereceriam um valor maior. Então, é nós otimizarmos o Bolsa Família. Mulher que tem filho pequeno, que demanda tempo, que demanda recurso, que precisa de atenção, na minha opinião, deveria até ter um acréscimo. Agora, o homem solteiro, saudável, que poderia estar trabalhando e tem emprego hoje e não quer trabalhar, esse realmente vai ter de ter alguma diferenciação no tratamento. Porque nós estamos formando no Brasil, Beatriz, uma geração de inúteis. A pessoa não estuda. É outra coisa que eu vou colocar no Bolsa Família. Está recebendo o Bolsa Família, você não tem um ensino médio, você vai ter de concluir um ensino médio. Você já tem um ensino médio, você vai ter de fazer um profissionalizante, pago pelo governo, mas é a pessoa se qualificar. Você está no Bolsa Família, a prefeitura da sua cidade precisa de gente para ajudar na escola municipal, você vai ter de ir lá 1 dia, 2 dias por semana, tá ajudando também. E se tiver um emprego que você oferecer para esse beneficiário e ele não aceitar, como tem acontecido muito hoje no Brasil, ele também vai ter o benefício cortado. Então, eu sou favorável a um aprimoramento, porque nós estamos criando no Brasil um círculo vicioso. A pessoa não estuda, não trabalha, o máximo que ela faz é um bico informal que não a qualifica, vai ajudar a lavar carro ali na esquina, ou vai ajudar não sei quem num outro trabalho. Daqui a 10 anos ele está na mesma situação sem ter aprendido nada. E ele envelheceu 10 anos. Se ele tinha 20 e poucos, ele já está próximo dos 40 já, e parece que vai passando aquela fase em que a pessoa consegue estar se estruturando na vida.
Então, o programa Bolsa Família, do jeito que está hoje, parece que ele só tem porta de entrada e poucas portas de saída. E eu quero colocar a porta de saída. E lembrando, Beatriz, que o brasileiro quer autonomia, independência, ter uma renda. E não ficar sobrevivendo de esmola do Estado. Queria voltar nisso que o senhor falou, que se, por exemplo, precisa haver um reparo numa escola pública, poderia chamar um beneficiário do Bolsa Família. Como seria isso? Então, o beneficiário recebe o benefício e o Estado pode chamá-lo para trabalhar de graça em alguma benfeitoria pública, é isso? Seria o seguinte, vamos pegar o caso das escolas municipais. Você precisa, muitas vezes, ter gente na manutenção, na limpeza, ajudando na cozinha. Vamos pegar as creches, a mesma coisa, até como vigilante. Mas essas pessoas seriam remuneradas? Não, seria uma compensação pelo Bolsa Família. Eu não estou falando de ficar lá o dia todo, não. Estou falando de um dia por semana. Você recebe Bolsa Família, mas você tem um compromisso de um dia por semana prestar um serviço comunitário para a prefeitura da sua cidade. Isso em países onde há um maior senso de participação comunitária, as pessoas fazem isso voluntariamente, sem receber nada. Se o dia melhor para ele é a terça-feira, que ele vá na terça-feira. Inclusive isso, Beatriz... Provavelmente em países onde não há pessoas abaixo da linha de pobreza. Imagino que o senhor esteja se referindo, né? Não, também. E isso evita também, Beatriz, fraudes, porque hoje tem muita gente que arruma um emprego informal e no dia que ele tiver de se ausentar desse emprego informal um dia por semana para fazer esse trabalho comunitário, ele já vai começar a enfrentar um tipo de dificuldade, você entende? Para poder não estar fazendo esse tipo de arrumação. E com relação à última pergunta agora, governador, para a gente conseguir fechar esse papo com um tema que também é bastante importante, que é o tema da questão ambiental e de sustentabilidade. Qual seria a política do senhor para a preservação da Amazônia, por exemplo, combate ao desmatamento na Amazônia? Fui um governador que foi o que mais andou pelo interior de Minas Gerais. Eu fui a mais de 420 cidades como governador. A produção agrícola em Minas avançou no meu governo mais do que em qualquer outra época, sem desmatamento, sem agressão ao meio ambiente. Por quê? Porque em Minas nós estamos recuperando áreas degradadas. Nós temos pastagem lá que já estavam exauridas há décadas e que agora estão se tornando área de plantio. Nós tínhamos áreas em Minas que não faziam uso da irrigação, porque nós tínhamos lá a legislação burra que não permitia a construção de barragem. E mudamos e passamos a permitir a construção de barragem, fazendo com que, em vez de ter uma safra por ano, passasse a ter 2 ou 3. Então, o que nós temos de terra no Brasil, que dá para avançar com uma melhor utilização, dá para dobrar a nossa produção no mínimo, para não dizer triplicar, sem utilizar 1 metro quadrado de área que é preservada e virgem hoje. Agora, nós precisamos dar condições para esse produtor rural fazer isso, porque hoje a linha de crédito é insuficiente, hoje a linha de crédito para ele é cara, devido a esses juros extorsivos provenientes da gastança do governo federal. Hoje nós temos um governo federal que não dá segurança para quem trabalha no campo. A criminalidade no campo só tem crescido. Em Minas nós conseguimos reverter, mas no modo geral no Brasil só crescendo. Então eu vejo que quando você tem as ferramentas certas, você acaba preservando o meio ambiente. Agora o que nós temos hoje foi um governo federal que deu cobertura para o Master e que eu descobri agora, o Master estava lançando aí esses fundos de carbono, tudo fictício, tudo de maneira criminosa. Mas o que houve do governo federal dando cobertura para o Master? Qual é a relação entre o governo federal e o Master, governador? Eu estou dizendo que o Master estava fazendo isso, inclusive com uma ação no Supremo, referente a esse tema,
de créditos de carbono, aonde ele queria exigir que tipo seguradoras investissem uma parte do seu patrimônio, que é obrigatório por lei, em títulos de carbono que seriam lastreados pelo Master. Então você vê interferências nas mais altas esferas, talvez governo federal, judiciário, etc., para estar beneficiando uma organização criminosa. Aonde você tem organizações criminosas, o meio ambiente paga um preço muito elevado, porque você tem áreas que, em vez de ter controle do Estado, tem controles do crime organizado, áreas de grilagem, de garimpo ilegal, de invasões de terra. É só você ir em algumas metrópoles para ver que áreas que eram de preservação foram literalmente invadidas por pessoas que podem até ser de baixa renda, como você disse, mas que destruíram o meio ambiente, e muitas vezes conduzidas por criminosos que cobraram um pedágio para alguém se instalar ali. Governador, tinha muito mais papo para a gente aqui, então fica o convite para o senhor voltar ao longo desse ano, ao longo dessa campanha aqui no A Notícia, para a gente conseguir falar de mais assuntos de interesse dos brasileiros e dos eleitores. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Eu é que agradeço, Beatriz, foi um prazer estar aqui com você. Em outubro, o brasileiro vai decidir algo muito, muito importante, se o Brasil vai continuar na mão dos intocáveis ou se seremos os brasileiros de bem que vamos estar conduzindo o Brasil a partir de 2027. Tenho certeza que o brasileiro vai saber escolher bem. Muito obrigado. Obrigada, governador. E obrigada, sobretudo, a você que nos acompanhou até aqui pela audiência. Fique agora com o TV Fama.